Uma garota de 13 anos entrou no táxi e isso mudou o curso de sua vida para sempre. Quando se trata de nossa própria segurança, a maioria das pessoas gostam de pensar que podem confiar em nossos sentimentos e intuição e nos manter por conta própria, fora de problemas. Quando se trata para ajudar estranhos, embora isso não seja para sempre a coisa mais fácil de se fazer, muitas vezes temos medo de cometer erros e, em seguida, sofrer as consequências de falsas suposições. Um taxista corajoso, no entanto, aderiu aos seus instintos, e isso fez dele um herói instantaneamente. Ele pensou que teria mais de um dia normal. Quem poderia imaginar que um humilde taxista se tornaria um salvador? Conhecendo essa história, aprenderemos como este homem resgatou uma adolescente de uma situação horrível para a qual ela involuntariamente se colocou. Ela estava para ser atraída por um predador impiedoso. Atenção extra! Você pode até desejar fazer anotações, pois você nunca sabe quando você encontrará algo semelhante e pode ter a oportunidade de ser um herói também. No meio de sua rotina de trabalho regular, o taxista Setby Aurora dirigia em uma terça-feira à tarde olhando para os passageiros. Ele estava na fila de táxis em Oxfordshire, esperando conseguir um cliente para uma corrida. Mal sabia ele que o viajante inesperado que ele estava prestes a pegar mudaria sua vida para sempre. Ele viu uma jovem de pé ao lado da rodovia, fazendo sinal para ele parar. Aurora fez isso. Ele não tinha noção do fato de que uma série de desafios e eventos perigosos o aguardavam sem imaginarem ou terem qualquer sinal de alerta. Ele abriu a porta e a menina pulou, marcando o início de um passeio notavelmente fatídico. Aurora não hesitou quando ele dirigiu até a localização da jovem. Julgando por sua aparência, ela devia ter cerca de 13 anos de idade. Estava vestida com um uniforme escolar conservador. Quando ela entrou no táxi, ela educadamente pediu a Aurora que a levassem ao Gloucestershire, uma estação ferroviária. Aurora ficou surpreso com um pedido incomum. Então ele notou que a jovem parecia ter um olhar de preocupação em seu rosto. O taxista não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo, mas ele tinha uma intuição de que algo não estava certo. Então resolveu conversar com a garota sobre a sua observação. A estação ferroviária de Gloucestershire ficava a mais de 1 hora da cidade de Oxfordshire, onde ele apanhou a jovem menina. Referenciando seu conhecimento da distância entre os dois locais e por conta do seu comportamento estranho, Aurora sentiu-se desconfortável. Mas, no momento, ele não conseguia descobrir o porquê. Mas ele também sabia que a escolha do ponto de destino dos passageiros não tinha nada a ver com ele e não era de sua conta. Mas para essa adolescente, ele sentia como se algo não estivesse certo. O próprio fato de que ela ia viajar em um táxi para uma estação de trem que ficava a 1 hora de sua casa o deixou preocupado. Os instintos de Aurora na época estavam lhe dizendo que seus pais provavelmente não estavam sabendo do que estava acontecendo. Provavelmente eles nem sabiam que ela estava indo tão longe. Ele sentiu que ela devia ter mentido para eles. Tentando explicar o porquê, várias teorias corriam pela mente de Aurora. E enquanto isso, ele notou que a jovem parecia muito preocupada também. Para quebrar a tensão, ele tentou iniciar uma conversa. Podia ser qualquer assunto, só queria envolvê-la em algum tipo de conversa fiada. Ele começou perguntando à jovem por que ela estava indo tão longe de sua casa. Mas será que a garota confiaria nele o suficiente para se abrir? Para Aurora, se envolver em conversa fiada com seus passageiros era uma coisa normal, especialmente para viagens um pouco mais longas. Mas com aquela jovem ele não sabia o que esperar, já que ela parecia estar muito ansiosa para começo de conversa. A menina não disse nada.
ela apenas manteve seu silêncio na parte de trás do táxi. Mas Aurora foi persistente. Ele ficava perguntando detalhes sobre a viagem para ajudá-lo a entender a situação dela. Ele perguntou especificamente para onde ela estava indo quando ela chegasse à estação de Gloucestershire. Pressionada pelo motorista de táxi amigável, mas também pelo insistente interrogatório, a estudante finalmente cedeu e respondeu-lhe. Mas a sua resposta apenas aumentou a tensão e fez Aurora desconfiar mais dela e de toda aquela situação. Enquanto ela falava, a jovem se recusava a revelar muitas informações. A menina de 13 anos simplesmente disse-lhe que ela estava indo para algum lugar com um amigo dela. Ela não deixou escapulir um nome ou nem qualquer outro detalhe. Então, sua resposta vaga levou o motorista à suspeita e fazer mais algumas perguntas. E seus pais sabem sobre isso? Quando perguntada se seus pais estavam sabendo de sua viagem, ela deu uma resposta defensiva, insistindo de que eles estavam cientes que ela estava indo encontrar um amigo. Aurora assentiu com a cabeça, mas permaneceu convencido que ela estava mentindo. Ele podia dizer isso pela expressão em seu rosto e a maneira como ela respondeu. Ela estava escondendo um segredo. A menina se tornou cada vez mais defensiva à medida que o taxista continuava a questioná-la. No entanto, ele não parou de perguntar, até que ele obteve as respostas que ele queria. O motorista queria informações que fossem vitais para garantir que ela estava em segurança. Isso porque ele estava interessado em descobrir com quem ela estava indo se encontrar e onde eles iriam. Aurora estava ciente de que ele não tinha direito de solicitar informações pessoais dos passageiros, mas nesse caso, ele sentiu que era uma situação única e seus instintos estavam dizendo-lhe que havia algo muito errado e ele teve que quebrar as regras dessa vez. Ele simplesmente não conseguia entender o porquê, nem precisamente de onde vinha a sensação estranha que ele tinha quando ela disse que seus pais sabiam sobre a viagem. Ele sabia que era uma mentira. Ele então teve um sentimento ruim quando a garota parou de dar informações. Ele sentiu que talvez tivesse exagerado um pouco a linha da curiosidade. E agora, a menina estava com medo dele, apesar de sua boa intenção. Quando eles estavam se aproximando da estação ferroviária, Aurora sentia-se mais desconfortável e preocupado. Ele estava hesitante em deixar a garota sair da segurança do táxi, pois temia que algo pudesse acontecer. Mas ele estava ficando frustrado e não sabia mais o que fazer. Quando eles finalmente chegaram à estação, a menina parecia estar procurando por alguém. "Quem você está procurando?" Aurora perguntou. Depois de dar uma simples resposta, ela disse que estava procurando um amigo. Ela rapidamente pegou sua mochila e saiu do veículo. Quando a menina saiu do táxi, Aurora não estava se sentindo bem com a situação e resolveu não deixar a estação. Estava determinado a permanecer lá até ao menos quando o amigo da garota chegasse. Enquanto ele estava observando a jovem, ela parecia ficar mais chateada. Este comportamento apenas ajudou na sua decisão de ficar. Aurora não se sentiu à vontade em deixar a adolescente sozinha, mas também já não sabia o que fazer além de continuar observando a situação. Então, ele resolveu ligar para sua esposa para pedir algum conselho. Ele explicou a situação, disse que ele estava dentro do táxi ainda e esperava que ela fosse capaz de ajudá-lo a descobrir o que fazer a seguir. Aurora e sua esposa operaram seu serviço de táxi em conjunto. Ele ligou para ela e sentiu a necessidade de falar a ela sobre a jovem desconfiado do comportamento e esperava que ela pudesse dar-lhe algum conselho sobre como ajudar esta jovem garota. Enquanto ele estava conversando com sua esposa no telefone sobre o que aconteceu, Aurora mantinha um olho na garota para ter certeza de que ela estava bem e garantir a sua segurança.
A esposa de Aurora estava igualmente preocupada com o que estava acontecendo com a garota, pois a situação era muito inquietante. Depois de ouvir sobre a situação, a esposa de Aurora ficou preocupada também com a mulher. Ela pensou que a menina podia se sentir mais confortável falando com ela. Seus instintos maternos estavam a alertando fortemente, assim como a intuição do marido. Os dois concordaram que naquele momento, diante da situação, isso era o que eles melhor podiam fazer. Ela decidiu tentar conversar com a jovem. Eles acreditavam que falar com uma mulher podia fazer com que a jovem de 13 anos se sentisse um pouco mais à vontade e desse alguma pista do que estava acontecendo. Aurora em seguida baixou o vidro da janela e chamou pela menina. Será que ela ia confiar nele o suficiente para vir de novo? E depois, será que ela aceitaria conversar com sua esposa? A menina, desde quando chegou à estação, estava esperando ansiosamente, mas vários minutos já tinham passado sem que ninguém aparecesse para encontrá-la. Aurora chamou-a e pediu-lhe para falar com sua esposa pelo telefone. Ela recusou no início, mas depois de algumas palavras convincentes de Aurora, a menina finalmente concordou. A pequena alma perdida pegou o telefone do taxista. Sua esposa queria convencê-la a se abrir sobre quem ela estava conhecendo e onde eles estavam indo para salvar o casal de uma situação potencialmente mortal. Olá! A menina disse colocando o telefone próximo de sua orelha. Embora ela estivesse hesitante, ela ainda concordou em falar com a esposa do taxista. Ele assistiu à conversa. Sua esposa estava se desdobrando pedindo muito para que ela falasse. Algumas perguntas eram as mesmas que ele estava tentando obter respostas alguns momentos antes. Querida, seus pais realmente sabem para onde você está indo? A esposa de Aurora perguntou, e a menina não respondeu a pergunta imediatamente. Mas a verdade pairava em algum lugar e parecia pesar-lhe nas costas e em sua mente esperando que ela criasse a coragem de deixá-la sair. Poderia esta garota estar em apuros real? Como o casal vai ajudá-la? Embora ela estivesse preocupada, a esposa de Aurora não podia deixar a menina sentir que eles estavam ansiosos sobre a sua situação. Então, ela continuou suas perguntas agindo com a menina de uma forma gentil. É claro que você não está falando a verdade. Como se vê, esta materna acusação foi justamente o que a menina precisava ouvir para finalmente admitir a verdade. A estudante, embora nervosa, revelou que não havia contado aos pais sobre sua viagem. Ela também contou à esposa de Aurora que ela estava ansiosa pela situação que ela mesma estava se metendo, porque ela era menor de idade. O casal não pensou duas vezes sobre o assunto e imediatamente buscou a ajuda da polícia. Aurora ligou para as autoridades imediatamente solicitando assistência imediata. Enquanto eles esperavam que os policiais chegassem, ele falou com a menina novamente. Ele perguntou-lhe quem ela esperava encontrar na estação, achando que desta vez ela pudesse dar uma resposta detalhada. A jovem menina sentiu-se um pouco mais à vontade com o taxista e sentia o desejo de ser verdadeira com ele. Ele disse que estava esperando por um amigo que ela tinha conhecido na internet. Sua resposta confirmava o pressentimento de Aurora de que algo ruim estava acontecendo. Ao ouvir a resposta sobre o amigo online, Aurora sabia que ele tinha que ficar para protegê-la da terrível situação em que se encontrava, pois estava correndo o risco de ser levada, sendo que ela era menor de idade e estava sozinha. Ele sabia que ele tinha que ajudá-la. Enquanto isso, o fantasma da internet estava prestes a fazer a sua entrada.
Um cara de 24 anos que se identificava como Sam Herring X estava naquele exato momento chegando na estação de Gloucestershire com uma mochila agarrada firmemente em sua mão. Ele escaneou a multidão à procura de alguém em particular, uma jovem garota com quem ele deveria se encontrar. Poderia ele ser o amigo online pelo qual a menina estava esperando? Ele estava à procura de uma garota com quem ele supostamente devia se encontrar. Quando ele notou 2 carros de polícia esperando no estacionamento e teve a visão dos policiais, aquilo causou-lhe tanta ansiedade e medo que ele decidiu deixar a área o mais rápido possível. Ele tentou fazer o seu melhor para evitar de ser notado. Então assumiu as ações de um homem inocente. Por que o homem estava tão preocupado com a presença dos policiais? Poderia ele ser culpado de alguma coisa? E se ele tivesse cometido algum ato criminoso ou iria fazer algo com a garota que ele estava esperando para conhecê-la? Entretanto, nosso taxista amigável não tinha terminado com sua estratégia. Aurora perguntou à garota se ele poderia pegar emprestado o seu telefone e ligar para o número do amigo que ela estava esperando na estação. Enquanto ela foi surpreendida pelo pedido, a menina relutante concordou em entregar seu telefone. Ela estava com um olhar de pânico se formando em seu rosto, mas a menina se conteve, no entanto, pois a bondade que ela sentia emanando de Aurora era maior do que o seu medo. Depois de alguns momentos de hesitação, ela entregou o telefone. Aurora tinha um plano que poderia levar à captura deste homem. Quando ele estava prestes a deixar o lugar, seu telefone tocou. Com sua mente estressada e agindo por puro instinto, ele nem ao menos considerou as possíveis consequências de suas ações antes de atender. No entanto, assim que a chamada conectou, o taxista desligou sem pronunciar uma palavra para a pessoa na outra linha. Embora não houvesse conversa envolvida na chamada, ele não se preocupou em tentar novamente. Isso soa estranho, mas tudo em breve fará sentido. O fatídico telefonema não foi feito à toa. O que as pessoas não perceberam era que suas ações estavam sendo registradas pelas câmeras de segurança do lado de fora da estação. Isso significou que o homem foi capturado pelas câmeras ao atender o telefonema. Essa era uma evidência que viria a ser uma grande ajuda para as autoridades para revelar o predador. Por outro lado, a polícia foi capaz de rastrear seu número de telefone através da torre local pela chamada que se conectou. A partir deste simples ponto de partida, ele ainda não tinha nenhuma ideia de quão sombria a investigação deles estava prestes a se tornar. Apenas precisavam descobrir quem era este Sam Herring X, e por isso era tão vital que ele fosse flagrado. Tendo identificado Sam Herring como interlocutor, os agentes de investigação encontraram-se no caminho para a descoberta cada vez mais cheios de inquietantes fatos. Descobriram que Herring X havia reservado bilhetes de trem para si e para uma criança. A viagem levaria os dois de volta para sua casa. Isso estava no registro do bate-papo online de Herring X. No entanto, a evidência mais horrível surgiu. Detalhes do que exatamente ele planejava fazer com a menina. É difícil de entender quão distorcidas eram as ideias desse homem e, pior, como ele estava preparado para executá-las. Os registros do chat online acabaram por ser apresentados ao tribunal da corte de Gloucestershire. As autoridades estudaram essas provas e tornou-se claro que eles estavam lidando com um pedófilo. A jovem menina, ao que parece, estava sendo atraída para dentro de uma armadilha, e ela poderia nunca ter sido capaz de escapar por conta própria. Você está pronto para aprender mais? Porque a verdade fará com que você repense cada interação que você teve com os estranhos online. Porque a verdade fará com que você repense cada interação que você teve com estranhos online.
Além de verificar que Harry X era um pedófilo, o histórico do bate-papo online expôs sua participação em vários grupos obscuros. Nesses fóruns, Harry contou seus planos de sequestrar, sedar e abusar de uma vítima. Os atos horríveis representavam apenas uma parte da escuridão que se escondia dentro dele. À medida que a verdade ia aparecendo, iam surgindo mais coisas. E camada por camada, sua verdadeira e terrível natureza selvagem ia surgindo. As ideias levaram-no a conceituar um plano horrível que colocaria suas pretendidas vítimas em risco de vida. A polícia não perdeu tempo em obter a papelada a fim de invadir a casa de Harry X. Quando eles acessaram sua casa, eles encontraram uma mochila igual a que ele tinha transportado na estação ferroviária no dia que marcou o encontro com a garota. Após a abertura do saco, um outro segredo obscuro finalmente foi trazido à luz. Em sua mochila, a polícia encontrou 2 facas afiadas, uma caixa de copos cheia de um sedativo forte e um rolo de fita adesiva. Apenas um criminoso com um plano maldoso em mente teria necessidade de tais coisas tão perigosas. Não muito tempo depois desta descoberta arrepiante, ele ficou perante ao tribunal aguardando seu veredicto. Após sua prisão, a polícia apresentou o homem ao júri e os registros de seu bate-papo revelando-o como pedófilo, suas tendências e desejos. O juiz Michael Conlon disse: "Você disse que eu tinha uma pessoa em mente, mas ela precisa ser sequestrada." O juiz acrescentou, mas teve a oportunidade de seguir adiante com seu plano. As evidências de suas intenções foram fortes o suficiente para que ele recebesse um veredicto, e ficou claro que ele já tinha definido o rapto da garota e o conteúdo de sua bolsa combinado com o conteúdo de seus registros de bate-papo forneceram evidências sólidas do que ele planejava fazer. Em seguida, o juiz disse que estava claro para ele que Sam tinha planejado sequestrar um adolescente. Harry X convenceu-a de que ela estaria segura com ele, e foi por isso que ele foi capaz de atraí-la para viajar todo o caminho para Gloucestershire. Se não pelo coração bondoso e ato heróico de Aurora, o motorista de táxi, a jovem menina teria sido sequestrada e sofreria coisas impensáveis nas mãos de um pedófilo distorcido. Mas graças à persistência e à força de Aurora, a menina foi trazida de volta da beira do abismo. Uma noite antes do acontecido, a garota de 13 anos teria reservado um táxi na madrugada. Foi uma sorte que Aurora foi o único a chegar primeiro. Mais tarde, ele relatou que sentiu que algo estava errado desde o início do seu encontro com a menina. Aurora revelou que ele tinha passado por uma formação vários meses antes do incidente acontecer. A atividade foi projetada para ajudá-lo a identificar quando o comportamento de alguém sugere que eles secretamente precisem de ajuda. Seus instintos e treinamentos certamente valeram a pena, pois ele estava apenas alguns meses sendo capaz de salvar uma garota de um destino assustador. É incrível que Aurora tomou a iniciativa de educar-se a essa maneira de como o treinamento foi realmente útil, por causa dos casos sobre os quais lemos no curso de salvaguarda, que eu fui capaz de reconhecer os sinais e detectar rapidamente que era um caso de aliciamento. Aurora disse em uma entrevista: "Sua força, coragem e capacidade de agir de acordo com seus instintos fez com que ele se tornasse um herói oficialmente." Reconhecendo o ato de Aurora, ele foi condecorado com a mais alta honra pela polícia de Gloucestershire, e ele não poderia estar mais grato. Além do reconhecimento, ele está feliz que a menina agora está sã e salva. O detetive Ian Bennett elogiou o taxista por seu ato heróico. "Eu não posso elogiar o motorista de táxi o suficiente por suas ações. Neste caso,
Ele, sem dúvida, salvou a menina de machucar-se e forneceu evidências vitais para a acusação. Também enfatizou a relevância de salvaguarda à formação dos taxistas, pois, infelizmente, muitas vezes encontram-se no fogo cruzado de atos criminosos. Só podemos esperar que todos os taxistas, não apenas na Inglaterra, mas em todo o mundo, tenham acesso a essas informações tão úteis. Toda nossa gratidão à índole deste taxista que realmente prova que heróis existem. E a prova disso é a história sensacional que ele viveu. Obrigado por assistir e nos encontramos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!